Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando mais um vídeo muito interessante sobre um tema que pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. E a falta desse hábito causa grandes consequências. Então eu espero muito que você fique até o final para que você possa entender exatamente a mensagem que eu quero passar aqui. E uma coisa eu tenho certeza, você vai ser extremamente edificado. O que eu gostaria de falar hoje é sobre a inconstância. Um tempo atrás, na época da minha adolescência, eu estava passando por uma fase muito confusa e complicada, na qual eu estava despertando minha consciência sobre as responsabilidades da vida. Eu estava lidando também com as consequências das minhas escolhas, é claro. E nessa época eu fui abrir a Bíblia para dar uma leitura. Confesso que eu não estava com muita intenção, mas ao eu ler uma parte em específica de Provérbios, aquilo ali, aquela palavra entrou no meu coração de uma forma tão brusca que até hoje eu não esqueço, que é exatamente isso aqui. Então, eu estava eu tinha aberto a Bíblia em Provérbios naquele tempo e eu li isso daqui. Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E foi o suficiente para eu tomar um susto. Por quê? A Eu pesquisei a palavra original e de fato não tem muito a ver com a vida pessoal, com a vida material. E claro, a palavra de Deus é viva, então por mais que você possa ler um versículo e aplicá-la na sua vida espiritual, nada te impede de também aprender e aplicar na sua vida material. E quando eu li esse versículo aqui, eu tomei um susto tão grande porque veio imediatamente na minha memória todas as vezes que eu me comprometi com algo e eu não terminei. Todas as vezes que eu falei que eu ia fazer alguma coisa, desanimei e parei. Me lembrei de todos os momentos que eu. Então, o foco desse vídeo é para falar sobre a inconstância e como que isso pode afetar negativamente toda a nossa vida se a gente não vigiar e não mudar esse mau hábito. Aí eu refleti sobre a minha mente, né? E claro, um adolescente. Então, por mais que eu tenha me culpado bastante, não foi tão necessário assim. Então foi necessário que eu me despertasse após ler esse versículo para entender melhor sobre as responsabilidades da vida. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. E eu confesso que aquelas lembranças que veio não foi por engano. Foram situações, objetivos, metas, projetos que eu abandonei por preguiça, por inconstância e por desânimo. Sabe, quando a gente fala que vai iniciar a academia no mês que vem e a gente não faz isso, é exatamente isso que tinha acontecido, só que de diversas maneiras, de diversas áreas. A gente começa animado, se compromete e não é o que a gente esperava. Ou a gente tinha uma expectativa de que seria fácil e quando a gente sente o tédio e a incerteza, a gente é tentado a parar com aquilo que nós estávamos fazendo e que, obviamente, é bom para as nossas vidas. E como consequência, até hoje, quando eu penso em desistir de alguma coisa, seja por dificuldade, por desânimo ou por incerteza, esse versículo já vem em minha mente, que a inconstância do inexperiente o matará. E claro, em algumas versões da Bíblia é diferente, mas não muda o fato que esse versículo foi um baita susto, principalmente para um adolescente que não gostava muito, né, de compromisso, não estava acostumado com compromisso, né? E eu fiz aqui uns pequenos tipos de situações que a inconstância normalmente entra na vida das pessoas. E é claro, eu não vou listar aqui 1000 tipos de situações, N situações, não. Somente algumas e você vai refletir e se autoanalisar. Muitas pessoas começam motivadas, né? Compram livros, compram cursos caros,
montam rotinas perfeitas, planejam tudo, mas quando o entusiasmo inicial acaba, começam a se sentir que não deveriam continuar. E é exatamente isso que era frequente em minha vida. Eu iniciava uma coisa e não suportava o processo. Aí quando aparecia uma outra oportunidade, eu encerrava aquilo que ainda estava prestes a nascer. Então, devemos tomar muito cuidado com esse tipo de situação, porque é uma coisa que sabota qualquer área na sua vida. É a parte mais desanimadora da inconstância que aquilo que realmente vale a pena arriscar ou ao menos tentar para ver se vai dar certo, para ver qual será o resultado, porque normalmente as nossas metas e planejamentos são para edificar nossa vida, mas a inconstância, a preguiça, o desânimo normalmente não liga se isso pode ajudar você, se isso pode melhorar sua vida ou não. Então é um perigo enorme que, se não tratado, se não desacostumado, gera muitos problemas pro resto da vida. Caso você se identifique com esse tipo de hábito, de começar e não terminar, de mudar de coisa a todo momento, de prometer e não fazer, consigo mesmo, principalmente, você deve desacostumar com esse hábito como eu me desacostumei. Eu confesso, pessoal, a minha vida não é uma vida incrível, né? Mas é um tipo de informação, de conhecimento que vale ouro. Isso que eu estou falando aqui, vale ouro. Você precisa se acostumar a ter constância na sua vida. Você precisa se acostumar a lutar contra a preguiça, porque sabota completamente. E uma coisa muito interessante que eu também refleti sobre, que também não significa ser constante em tudo na vida. Por quê? Há coisas nas nossas vidas que precisa ser encerradas. Um hábito ruim, um relacionamento tóxico, coisas na nossa vida que não edifica. Então sim, há certas coisas que não vale a pena ser constante. E tá tudo bem recomeçar, tá tudo bem tomar uma atitude consciente do que deve ser mudado. Mas quando isso é gerado especificamente pelo medo, pela zona de conforto, pela preguiça, por esses sentimentos e maus hábitos, então de fato não há um motivo consciente. Então é literalmente uma sabotagem. E o intuito dessa mensagem não é você se sentir culpado por qualquer coisa que você tenha feito ou deixado de fazer, porque normalmente a gente toma atitudes com base no conhecimento que nós temos no momento. Naquela época, eu não podia me cobrar, principalmente o eu de hoje, porque eu pensava de uma maneira diferente. Mas a gente não deve se acostumar com aquele tipo de problema que é decorrente de nossas vidas. Então isso é algo necessário, é de se refletir e de pensar e analisar o que precisa ser feito. E se você se sente paralisado por não conseguir avançar, não conseguir terminar suas metas, seus projetos, anda procrastinando, tendo preguiça, às vezes não é nem por falta de capacidade, às vezes é um estado emocional, né? É uma forma de pensamento, um hábito ruim, mas não a sua falta de capacidade. E, é claro, temos um Deus na qual a gente pode confiar e pedir ajuda. Eu tenho um versículo aqui extremamente edificante relacionado a esse tipo de situação. E aqui nesse versículo, Êxodo, capítulo 31, começando pelo versículo 3, que inclusive eu aprendi esse versículo recentemente na minha igreja, para a glória de Deus. Diz assim: Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar em arte, na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Repetindo novamente, eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria. O que esse versículo aqui nos mostra? O que esse versículo aqui nos mostra é que Deus dá capacidade, habilidade, sabedoria. Então, às vezes a gente é tentado a simplesmente somente pedir coisas, mas devemos começar a pedir a Deus preparação emocional. Então, se você percebe
medo, de ter insegurança, de ter procrastinação, de ter preguiça, se você tem esse hábito, pede a Deus cura. Você pode pedir a Deus para que Ele mude a situação em você. Por exemplo, tem uma oração que eu estou fazendo bastante frequentemente. É pedir a Deus para que Ele tire da minha vida a preguiça, tire da minha vida a inconstância, tire da minha vida o medo. Mas eu não peço esse pedido, eu não fico fazendo esse tipo de oração para competir com os outros, porque esse tipo de oração é sobre nós, não é sobre quem está trabalhando melhor, quem tem o melhor carro, porque esse vídeo aqui não é só sobre produtividade, não é só sobre dinheiro. Então não faça esse tipo de oração com a intenção de competir com os outros, mas sim para evolução pessoal, porque isso vai se refletir em todas as áreas e, como consequência, você vai glorificar a Deus em tudo aquilo que você fizer. E é claro, eu ainda tenho muito que melhorar na minha vida. Eu não tenho uma vida extraordinária, mas isso daqui que eu tô falando vale ouro para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. E é uma coisa que eu ainda tô em ajuste. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui nesse vídeo e o que vai ver sabe do que eu tô falando. Que não é porque a gente fala bem de um assunto, não é porque a gente dá um ensinamento valioso que significa que as nossas vidas estão totalmente resolvidas. Então devemos orar a Deus para a gente vencer a preguiça, vencer a procrastinação, vencer a inconstância e pedir a Deus sabedoria, principalmente preparação emocional, tanto no mundo material, tanto no mundo espiritual. É um fato que certas responsabilidades não vai vir em nossas mãos se a gente não tiver a capacidade de administrar. E eu não estou falando somente de coisas grandes, até coisas simples. Então é uma oração importante. E é uma coisa que é para potencializar a sua própria jornada. Não é para você se destacar referente a uma pessoa. Não é você ter uma vida 100% produtiva. É sobre a sua jornada. São hábitos que sabotam qualquer história, não é mesmo? Então, que você venha se refletir sobre seus hábitos, sobre sua forma de pensar. E a gente não tá sozinho nessa. A gente pode sim pedir sabedoria ao dono de todo conhecimento, que é Deus. Então, não despreze os pequenos passos que você pode dar hoje para melhorar seus hábitos. E que esse vídeo tenha edificado. E até o próximo vídeo. Confesso que essa mensagem aqui gostei bastante de ter falado, porque foi um aprendizado que edificou bastante a minha vida. E lembrando, é sobre coisas simples do cotidiano, não precisa ser algo extraordinário. Mas são nessas pequenas coisas que Deus nos confia cada vez mais e mais. Então, até o próximo vídeo.